Samuca já esteve conosco aqui no nosso encontrão de jovens, não é verdade? Teve também no nosso acampamento lá, aqui em Atibaia, né? No Julubi, que foi uma bênção também. O Samuca é pastor da comunidade de Guarulhos, filho do pastor Diniz e da Suzuleite, pastores lá que fundaram, e o Fernando Diniz. O Fernando e a Açúcar tiveram nosso campanha de casais. Vocês lembram, gente, do Fernando e da Açúcar? É o irmão mais velho do Samuca. Tem uma família inteira de pastor, é toda a bênção ali. E o Samuca é um amigo querido que honra muito a presença de Jesus. Eu estava falando com meu pai, eu queria chamar o Samuca aqui, porque ele sabe ouvir a Jesus. Eu queria honrar isso para você, meu amigo. Você é um cara que não tem problema com vaidade, com nada disso, você sabe ouvir Jesus. A gente trabalhou muito tempo no Encontrão Nacional, que era um evento que a gente tinha lá em Sumaré. A gente gravou CD junto. O Samuca tem composições maravilhosas. Depois você procura UPR no Spotify, né? O Samuca tem várias músicas que ele compõe, canta, né? Ministro de louvor do Senhor Jesus. Mas mais do que qualquer coisa que você possa fazer, o seu título, os seus dons, você é um homem sensível a Jesus, viu, mano? E esse foi o grande motivo que nos traz alegria de receber você aqui hoje, viu? Vamos orar por você. Aqui é a sua casa. Pai, nós abençoamos o Samuca, abençoamos a Gabi, Pai, os filhos que estão aqui. Nós te agradecemos por essa família bendita, Senhor. Obrigado porque um dia eles disseram sim a Ti, não pela conveniência, mas porque eles entenderam o propósito para qual o Senhor os chamou. Por isso nós honramos nessa manhã o que o Senhor depositou sobre o Samuca, Pai. E nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã através do Teu Filho. Nós abençoamos ele, a sua casa, e te convidamos mais uma vez, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Quem está feliz essa manhã aqui? Estou muito feliz de estar com vocês aqui já depois desse momento maravilhoso de louvor. Fui muito abençoado aqui desde o início. É muito bom estar aqui novamente. Estamos aqui, como o Gu falou, né? O Gustavo é muito generoso. Essa é a verdade, que ele vê bondade em tudo. E é uma alegria sempre poder compartilhar o reino. Eu creio que o reino ele é construído com amigos. Eu tenho o privilégio de poder construir o reino de Deus já há muitos anos, como ele falou aqui. A gente vem sonhando juntos, tivemos tantas experiências com o Senhor juntos, conversando sobre o reino, sobre as gerações, e hoje nós estamos aqui também podendo servir e se alegrar, né, do que Deus está fazendo aqui na comunidade da Graça de Atibaia. Saiba que vocês têm uma família lá em Guarulhos, né? Então quero deixar também um abraço dos meus pais, do meu irmão, da minha cunhada, enfim, de toda a família da comunidade, para esses pastores maravilhosos. Quem ama os pastores que tem aqui? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Pastor César, pastora Marisa, Gabi, Gu, essa família linda, Mar, tantos amigos que eu estou vendo por aqui, né? Perdoe, talvez não citar o nome de todos, mas muito bom ver novamente aqui a Carmen, Fernando, queridos, que alegria estarmos juntos, né? A Rose, Marie, depois de muitos anos, né, Rose? A gente está se vendo aqui. Enfim, o Ni, a Bárbara, a Nájila, o Paulo, enfim, todos vocês, que alegria. Eu tenho uma família aqui e saiba que nós somos a extensão, né? Essa aliança do Senhor. Quem não me conhecia aqui, levanta a mão. Então eu queria dizer duas coisas para vocês, queridos. Vocês não perderam nada, para a glória de Deus. E a segunda coisa, que é um prazer poder conhecer aqueles que eu não conhecia também nessa família. Como nós estamos no mês de festa, eu queria também repartir algo que o Senhor tem falado comigo. Eu tenho certeza que vocês também têm caminhado nessa direção. É muito lindo quando eu começo a conversar com o Gustavo e a gente vai afinando, né? Como o Espírito Santo tem feito coisas muito similares assim, aonde nós estamos. Isso realmente é algo que o Pai quer fazer para este tempo, para a sua igreja, para essa geração. Eu queria repartir com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado. E algo muito específico que o Senhor trouxe para essa manhã, para este 26º aniversário aqui da Comunidade da Graça em Atibaia, né? Então no final todo mundo, a gente vai comer bolo para a glória de Deus, né? O bolo você vai pagar para o seu irmão, essa é a grande diferença. Mas uma grande alegria é saber que
neste tempo, eu creio, estava orando, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer para essa estação, sobre a comunidade da Graça e Atibaia? Sei que os pastores têm ouvido a Deus, mas eu queria também de alguma forma repartir algo que o Senhor tem falado, e eu creio que o Senhor está colocando essa igreja numa estação poderosa de maturidade. Há uma estação de maturidade espiritual que o Senhor está fazendo nesse lugar. Então eu queria compartilhar algo que tem queimado o nosso coração. Lá na comunidade da Graça em Guarulhos, eu tenho servido diretamente no jovem já há alguns anos, já estou indo para o 12º ano como líder de jovens lá. Estamos num processo de transição, onde a gente está formando uma equipe pastoral. Então tem sido realmente a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor levante uma geração madura para continuar aquilo que Ele tem sonhado. E o que o Senhor colocou no meu coração está em Romanos 8, capítulo 8, esse texto tão clássico, tão poderoso, que nós muitos conhecemos, mas eu queria aqui enfatizar em cima do que Deus tem falado conosco. Está em Romanos capítulo 8, para você abrir aí, ligar a Bíblia, anotar, enfim. Eu creio nessa estação de maturidade espiritual sobre nós. E eu vou começar lendo a partir do versículo 14. A partir do versículo 14 aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Que ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estar em temor ou medo, esse temor significa medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros também, e verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Essa é a nossa realidade, irmãos. E por que o Senhor trouxe esse texto ao meu coração? Eu queria falar nessa manhã que Deus tem levantado, na verdade, uma geração de filhos maduros. E filhos maduros, eu quero falar de 2 tipos de filhos aqui, enfatizando o primeiro filho, na palavra grego, no grego, o Novo Testamento, ele enfatiza 2 tipos de filho, né? O primeiro, que é o filho teknon, na palavra grega, que significa criança, bebês ou filhos pequenos. Então a palavra teknon significa, no grego, né, 2 tipos de filhos que o Novo Testamento ele enfatiza. O primeiro são os bebês, as crianças, os filhos pequenos. E estes filhos pequenos, né, que eles tratam-se também daqueles que ainda estão imaturos. Ou seja, eles se tornaram filhos, mas eles estão ainda em desenvolvimento, estão no começo da vida. E é interessante que no versículo 16 de Romanos 8, ele fala sobre esse filho teknon, que é onde ele fala que é o Espírito Santo, né, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, que nós nos nascemos para essa nova vida em Cristo. Aqui ele está falando sobre esse filho teknon, a criança. Ninguém nasce grande, não é? Ninguém nasce já desenvolvido, ninguém nasce comendo feijoada, todo mundo cresce, todo mundo nasce primeiramente no leite materno, né? Então é assim também com a nossa vida espiritual. Quando nós entendemos que nós não somos mais escravos do pecado, nós entregamos a nossa vida para Jesus, de fato, para Ele ser o Senhor e Salvador, nós nos tornamos esses filhos pequenos, nós nascemos de novo, para essa nova vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quantos já tomaram essa decisão na sua vida, de nascerem hoje? Porque a Bíblia fala que quando o homem sem Deus, o seu espírito está morto. É a nossa alma muitas vezes que governa as nossas emoções, a nossa vida. Ou seja, é por isso que muitas vezes nós somos escravos do medo, escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos amados de Deus, nós somos escravos de Cristo.
somos presos ao amor de Deus. Então nós somos filhos de um Pai que nos ama incondicionalmente. Deus nos amou primeiro, sem merecermos, sem nós ainda, escolhermos Ele, mas Ele simplesmente decidiu nos amar. Então é por isso que nós podemos nascer para essa nova vida em Cristo Jesus, nos tornamos filhos. Só que todo filho, ele começa como um técnon, ele é um filho pequeno, ele é um filho imaturo. Nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos de ajuda, e nesse versículo 16 ele está dizendo, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. A partir do momento que nós recebemos o fôlego de vida, nós nos tornamos filhos de Deus, e é isso que nos torna filhos. Nós somos filhos pela convicção em Cristo Jesus. Não é pelo sentimento apenas de ser filho, não é por uma emoção, mas é por uma decisão primeiramente do próprio Deus Pai. Ele decidiu nos transformar, Ele decidiu ampliar a sua família, amém, queridos? Então por isso que hoje eu e você estamos aqui, celebrando mais essa vitória, o avanço do reino de Deus. Agora, como o próprio Paulo está dizendo aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 12, só fazendo um parênteses aqui, dentro de Romanos, para enfatizar esse versículo 16, Paulo está dizendo assim, com vista, a partir do versículo 12, Efésios 4, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha até de homens e pela astúcia que induzem ao erro. Então eu creio, queridos, nós nascemos, só que Paulo está dizendo agora, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é apenas um dia entregar a vida a Jesus, para que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida, passarmos pelas águas, e agora está tudo certo, acabou? Não, Ele está dizendo agora nós precisamos nos aperfeiçoar como santos, nós estamos em constante desenvolvimento espiritual, sabe, o dia que você entregou sua vida para Jesus, embora seja o dia mais importante na tua vida, porque Ele te transformou, mas ali não é a maior experiência que você tem que ter com Deus, ali não deve ser a grande e maior experiência da tua vida com Deus, pelo contrário, agora Ele está nos convidando para a gente dar próximos passos, e agora nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, assim como a gente precisa amadurecer emocionalmente, nós precisamos também amadurecer espiritualmente, como nós sabemos. Então a partir disso, eu creio, nós estamos caminhando para alcançar a plenitude de Deus, irmãos. E é assim que o Senhor, Ele quer que a gente viva. Por isso que a diferença do técnon, que é um filho imaturo, existe agora o filho maduro, que se chama huios, na palavra grega, huios, que são os filhos maduros. E eu creio que é essa estação que o Senhor está levantando aqui na Comunidade da Graça em Atibaia. Uma estação de nós sairmos de um lugar onde a gente sempre ficou parado. Sabe, um lugar que falava assim, nossa, parece que eu estou cometendo os mesmos erros, parece que eu não saio deste lugar, parece que muitas vezes a minha vida espiritual não se desenvolve, o que é que está acontecendo? Então o Senhor tem boas notícias para você, chegou o tempo, irmão, de você decidir sair deste lugar, que até você chegou, o Senhor te trouxe até aqui, mas não é para você ficar nesse mesmo lugar. Deus, Ele está te convidando hoje a novos desafios, Deus está te convidando a dar novos passos na sua vida, Deus está te convidando a sair de um lugar onde para você estava muito confortável, para que hoje você se levante e diga, Senhor, o maior presente deste aniversário, irmãos, não são os convidados que estão neste lugar, o maior presente não são nem os louvores que cantam neste lugar, o maior presente é quando um filho responde ao chamado de um pai, está chamando para uma grande obra, para uma missão, para aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua casa, irmão. Este é o tempo de Deus para a nossa vida, é por isso que Ele está levantando ruios, Ele está levantando homens e mulheres que hoje vão sair de uma estação de maturidade para um novo nível de maturidade na sua vida.
Eu tenho orado por isso todos os dias, e o que eu estou pregando, primeiro a espada cortou no meu coração. Saiba disso, Deus tem falado comigo, sabe, Ele tem me mostrado detalhes da minha vida, aonde eu preciso decidir, sabe, deixar, ser um filho mais maduro. E uma coisa que é interessante, que antigamente, pela imaturidade, muitas vezes o diabo dizia assim na nossa mente, e eu já caí nessa armadilha também de Satanás, né, como o Paulo está dizendo, olha, para a gente não ser confundido com essas armadilhas, quando você errava, quando você pecava, parecia que a gente não era mais filho. Quem já teve essa sensação? Parece que Deus não me ama mais, parece que eu deixei de estar na família de Deus. Qual que é a primeira atitude de alguém que se sente no erro? Não vou à igreja hoje, não vou congregar, não posso sentar na mesa com os meus irmãos, porque parece que a gente não é filho. E foi assim também, no mesmo a síndrome do filho pródigo. Ele fugiu de casa, ele não se achava nem mais filho do próprio pai. É assim que o diabo tenta confundir a minha mente, a sua mente, irmãos. Quando a gente é técnico, quando a gente é imaturo, a gente fica olhando para a nossa vida, e quando a gente erra, a gente pensa que não é mais parte da família de Deus. Isso é obra do engano. Pelo contrário, você não deixa de ser filho quando você erra. Agora Deus quer te tornar um filho melhor. Ele quer te tornar um filho mais maduro. E é assim que eu tenho orado. Senhor, eu nunca vou deixar de ser um filho. Mas eu sei que o Senhor quer me aperfeiçoar para que eu seja um filho melhor. Quem quer ser um filho melhor? Amém? Eu creio que isso só pode ser a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por todos os nossos esforços, por todas as nossas decisões, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Então, a primeira marca aqui de um filho maduro que eu vejo aqui em Romanos 8, um filho ruios, um filho maduro, ele obedece o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a primeira marca que eu quero deixar para nós, porque quando nós obedecemos o Espírito Santo, a Bíblia fala que todo aquele que é nascido do Espírito, né? No versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, é a marca dos filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Nós não somente entendemos a sua presença, mas nós precisamos obedecer. Existe uma grande diferença, e isso que gera maturidade na nossa vida, você saber que você é a habitação do Espírito Santo, mas você de fato praticar em obedecer o que o Espírito Santo quer para a tua vida. Porque a maturidade é quando a gente obedece o Espírito Santo. A gente cresce quando a gente obedece o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então, quanto mais nós somos cheios da palavra, mais nós vamos saber qual é a direção do Espírito Santo para a nossa vida. E é assim que Ele quer nos guiar. Obedecer o Espírito Santo é marca de um filho maduro. Então, é muito interessante, eu estava anotando isso, inclusive pela manhã, que a nossa capacidade, ela não se mede, querido, a nossa maturidade não se mede em quantas coisas nós fazemos na igreja. A nossa maturidade não é em quantas coisas eu estou envolvido na igreja, que a gente pensa também assim, né? Eu vou estar me envolvendo na igreja para não pecar, né? Porque quanto mais eu estou envolvido na igreja, menos eu penso nos meus problemas. É assim ou não é, irmãos? Só que um filho maduro não pensa desse jeito, porque a nossa capacidade, a nossa maturidade não vem em quantas coisas a gente faz na igreja, irmãos, mas é enquanto nós obedecemos o Espírito Santo de Deus. É o quanto você hoje obedece o Espírito Santo na tua vida, porque quem obedece o Espírito Santo, com certeza, eu não sei qual é o processo do Pai na vida de cada um aqui, mas se você está obedecendo o Espírito Santo, saiba de uma coisa, você está no melhor processo da tua vida. Ainda que você chame algo de deserto, Deus está chamando algo que Ele está forjando o caráter, a maturidade na tua vida. Porque às vezes a gente pode se tornar filhos de olhar às vezes para o solo do outro, para a história do outro e falar, por que a história do outro não é a minha? Mas pai, por que essa história não é igual?
Nós somos o tempo todo tentados a olhar para a história das outras pessoas e muitas vezes a gente anular a nossa. E é por isso que nós precisamos obedecer o Espírito Santo, porque quem obedece o Espírito Santo está no melhor lugar da sua história. Ainda que o estágio dessa história seja um momento de dor, ainda que o estágio da sua história seja um momento onde ele está forjando algo dentro de você e você não está entendendo, mas se você está obedecendo o Espírito Santo, você está no melhor lugar da sua história. E isso é você se tornar maduro. Obedecer o Espírito Santo muitas vezes é correr riscos. Um filho maduro sabe que tem coisas que em Deus é diferente do que a gente pensa como homem, porque ninguém vai amadurecer numa zona de conforto. Filho amadurece quando passa por risco. Filhos precisam criar responsabilidades, irmãos, e muitas vezes Deus, para nos dar uma nova responsabilidade, Ele vai exigir de nós o quê? Sabe o quê, irmão? Simplesmente obediência, porque a obediência é um lugar de confiança. Você crê que Deus, Ele sabe o que é melhor para a tua vida? Quantos creem que o Pai sabe o que é melhor para a tua vida? Então simplesmente caminhe na direção que Ele quer para a tua vida. Confie naquilo que Ele... Uma coisa que é muito claro, que o Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Deixa eu falar uma coisa, o seu Pai Celestial, Ele não está com medo. O seu Pai Celestial não está desesperado. O seu Pai, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Então, Ele vai colocar você em lugares que você vai ser treinado. Não é para a sua morte, não é para você parar, mas você vai ser treinado para se tornar um filho maduro. E muitas vezes isso Deus está esticando a nossa fé. Deus está esticando o nosso amor. E como o Gu falou tão bem lá em Guarulhos, não é sobre aquilo que nós fazemos, irmãos, mas é saber que Ele está com você porque você é este filho. Muitas vezes eu olho para alguns jovens, ontem mesmo nós tivemos um projeto bonito lá, musical, onde várias pessoas com talentos que muitos não conheciam e puderam, falei, olha, muito bom o seu talento, que Deus te deu, mas aquilo que você é para o Pai, é mais importante do que até mesmo o que Ele te deu. Então preserve aquilo que você é, proteja o teu coração, porque aquilo que você é muito maior do que o que você faz, e Ele valoriza o que você é, queridos. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Então nós precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo de Deus, essa voz, sabe, quem ouve a voz de Deus não está frustrado. Quem ouve a voz de Deus, pelo contrário, recebe consolo, recebe direção, recebe paz. Para mim esse é o melhor lugar que nós precisamos estar, irmãos. Eu tenho orado todos os dias, Senhor, não deixe o meu coração ser confundido, não deixe o meu coração ficar precipitado com as emergências dessa terra, deste tempo, porque eu posso ficar confundido em querer, sabe, acelerar coisas que o Pai está dizendo para mim, espera, simplesmente porque eu não estou obedecendo o Espírito Santo. Eu quero dar um jeito para Deus fazer o que eu quero dar um jeito para ver se eu coloco Deus dentro da minha agenda, e não é assim com o Pai. A nossa agenda nessa manhã, nós precisamos oferecer a nossa agenda ao Pai e falar, Senhor, faça o que o Senhor quiser com ela. Eu quero obedecer a Tua voz, porque quando nós nos tornamos filhos maduros, nós vamos precisar sair de um lugar que para nós está tudo certinho, muitas vezes está tudo confortável, porque Ele quer nos ensinar. Não é que a comunicação de Deus é sempre num lugar de risco, não é isso, mas é natural que nós vamos passar por um processo da nossa vida, aonde nós precisamos, queridos, depender exclusivamente da direção do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, isso não é desconfortável, quando nós sabemos que tudo que o Pai quer para um filho é o seu bem, que o que Ele quer é que no final você entenda que valeu a pena obedecer, porque Ele sempre vai te colocar em lugares extraordinários que você não imagina, irmão. Você vai fazer coisas que você ainda nem imaginou neste ano ainda, para a glória de Deus.
Mas isso não tem a ver com a minha ou com a sua capacidade, isso tem a ver com obedecer o Espírito Santo de Deus. Então a nossa maturidade, ela cresce em cima disso, irmãos. Às vezes a maturidade, às vezes o processo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo está falando para algumas pessoas que querem ir, falando para. Como para alguns Ele está dizendo vai, que você está parado, entende? Por isso que nós precisamos entender e cada vez mais compreendendo o Pai, nós vamos entendendo o que o Espírito Santo quer para a tua vida, porque o processo do outro não é o mesmo que o seu, mas entenda que nós nos completamos em Cristo para que a gente aprenda uns com os outros, mas todos nós precisamos ser filhos que aprendam a obedecer o Espírito Santo. Esses dias aconteceu uma coisa comigo, o Pai tem me colocado em cada lugar assim, e eu estava orando ao Senhor, e eu estava esses dias, semanas passadas, semana passada, há 2 semanas, eu estava no Peru, e fui lá fazer um casamento, celebrar a cerimônia de um casamento, né, e falei, que o Senhor foi me colocar no Peru, né, e uns amigos convidaram de lá, uma família peruana, e eles me fizeram um convite, me abençoaram, foram tão generosos comigo, investiram na minha vida, eu falei amém, eu orei, o Senhor falou que era para estar lá naquele lugar, que Ele tinha um propósito, e gente, eu não imaginava tudo que Deus ia fazer, mas o Senhor estava obedecendo, então, conversando com a minha família, nós planejamos toda semana, para a Gabi também estar aqui como uma guerreira abençoada, com 3 filhos, eu amo a minha esposa, inclusive eu já queria que ela ficasse em pé, já não fiz no começo, pode ficar em pé, irmão, você não vai cantar hoje, fica tranquilo, embora você, a Gabi, nós somos casados há 13 anos, temos 3 filhos para a glória de Deus, né? Então receba aí Gustavo para a glória do Senhor. Seu pai é um dos profetas de Deus para o terceiro, ele sabe disso, pastor César, conversando ali, né? É história para outro momento. Mas saiba que nos planejamos, fiquei uma semana lá. Quando eu cheguei em Lima, como ele convidou muito em cima, então não deu tempo, irmãos, de renovar o passaporte, né, foi tudo muito rápido, então eu tinha um RG, e pode entrar com RG lá em Lima, eu entrei em Lima tudo bonitinho, com meu RG, e eu sou uma daquelas pessoas assim que pega o RG, coloca dentro da carteira, a carteira dentro de uma bolsinha, a bolsinha dentro da mala, e fecha com um cadeado. Quem é louco assim, igual eu também? Levanta a mão assim, fala, quem foi liberto disso? Dá uma glória a Deus aí. Amém, irmãos. Quem está em cima do muro também, pode dar uma glória a Deus. A gente tem umas coisas quando viaja, principalmente sozinho, né? Às vezes quando a viagem em família a gente fica um pouquinho mais relaxado, mas sozinho assim eu fico ligado, ainda mais para outro país. Então eu estava o tempo todo vigilante, mas chegou lá em Lima, passei lá pela imigração, aí o meu amigo me liga, porque eu tinha que viajar mais quase que 1h30 dentro do Peru, uma companhia aérea de lá, porque onde eles moram é bem na selva peruana mesmo, assim, como se fosse a selva amazônica aqui. E aí eu estava falando com ele por telefone e de repente eu coloquei rapidamente, em segundos, meu RG no bolso, só para atender a ligação. Aí senti um tranco assim, e eu caminhando em direção ao embarque nacional, já no aeroporto de Lima, daqui a pouco eu coloco a mão no bolso, cadê meu RG? Perdi o RG, irmãos. Para onde eu vou agora? Começo a fazer todo o caminho de volta, abro o bolso, tiro tudo, eu sabia que estava aqui, mas a nossa cabeça, quem já passou por isso? Tem que fazer todo o caminho de volta, mexe nas coisas e volta. Eu não podia entrar mais para a área de imigração, justamente porque eu já tinha passado, então eu tive que ir 3 vezes no Achados e Perdidos, fui na Polícia Federal, fui na companhia aérea, falei com o coordenador da companhia aérea, a coordenadora, na verdade, aí ela falou, olha, o CNH, eu mostrei o CNH, ela falou assim, CNH não serve para nada, então não serve, carteira de habilitação em outro lugar, é a mesma coisa que nada, e eu fiquei lá conversando, explicando o propósito, nada, irmãos, não deu certo. Isso já tinha dado 2 horas já, porque minha conexão, graças a Deus, ainda tinha mais 2 horas apenas para eu poder decidir o que ia acontecer da minha vida. Mas eu fiquei nesse impasse gigantesco. Irmãos, essa foi uma experiência muito especial, porque aí eu lembrei de um amigo meu da Polícia Federal, que ele tem uma patente alta assim, é bom ter uns amigos desses, né, irmãos? E ele é meio que do FBI, do Serviço Secreto. Eu liguei para ele e falei, cara, está acontecendo isso, ele mora em Brasília. Aí ele falou, cara, eu tenho vários amigos na embaixada lá de Lima,
eu vou ver o que eu consigo fazer para você. Já imaginando que a resposta do pai seria nessa direção. Só que eu coloquei lá, na Embaixada de Lima, do aeroporto até lá, estava dando mais de 1 hora. Eu falei, eu vou perder esse voo, vou perder essa viagem, meu Deus do céu. Aí eu lembrei que eu sou filho. Glória a Deus, irmãos. Dá um glória a Deus aí. Você já passou por situações assim? Aonde você se preocupou antes de você saber o que você é? Sim ou não? Eu lembrei que eu sou filho. E aí eu falei, Pai, por favor, Espírito Santo, o que é que eu para eu fazer? Eu não vim aqui à toa. O Senhor tem um propósito. Se o Senhor quiser me levar para a cadeia, para que alguém seja liberto lá, tudo bem. Mas eu só preciso entender o que o Senhor quer de mim aqui. E aí daqui a pouco eu ouço a voz de Deus no meu espírito. Embarca. Embarca. Né? Podia ser qualquer coisa mais fácil. Porque eles falaram que eu não ia embarcar. E de novo o Espírito Santo, embarca. Eu falei amém. E fui, queridos. Peguei a CNH. Mostrei para o guardinha assim. Fui com aquela convicção de filho, né? Falei, se Deus está falando eu vou obedecer. Ou eu sou louco. E aí mostrei a CNH, e aí o guardinha olhou, embarcou. Aí veio o segundo, embarcou. Estava dentro do embarque nacional, para a glória de Deus. Eu não entendi nada. Não, pode dar, já que é para dar aplauso, então aplaude então para o Senhor. Mas isso não está completo, irmão. Olha que lindo isso. Estava lá dentro já celebrando, mas ainda meio que... Aí meu amigo, eu liguei, cara, eu embarquei. Eu liguei para esse amigo, ele falou, cara, como você conseguiu embarcar com a CNH? Falou, eu embarquei. Ele falou, cara, isso é sensacional, mas tem um porém, o problema é você sair do país. Então, eu precisei novamente lembrar que eu sou filho. E aí eu falei, Espírito Santo, obrigado, eu sei que eu ouvi a sua voz, mas eu preciso que essa obra seja completa. E aí tinha uns guardas assim, tinha uma guarda lá no fundo, eu ouvi a voz do Espírito Santo, pergunta para ela. E eu fui até essa guarda. Quando eu cheguei nela, eu falei assim, você viu um RG brasileiro? Ela falou, RG brasileiro? Ela veio na mesa assim, mostrou meu RG para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Gente, qual é a probabilidade disso acontecer, irmãos? Já pensou se eu não lembrasse que eu era filho naquele momento? O que ia acontecer? Que frustração seria essa viagem? Porque eu achei que a direção de Deus era por meio de um amigo que iria me dar uma clareza. Ele estava até conseguindo ali um passaporte de emergência, mas isso não ia garantir nada. Mas o pai tinha uma outra direção, só que houve o Espírito Santo depois desse momento, ele falou assim comigo, ele falou assim, eu estou forjando o seu caráter, para que você possa obedecer ainda mais a minha voz. Vocês não fazem ideia, irmãos, o que essa experiência no aeroporto aconteceu, explodiu a minha fé, ao ponto de chegar no Peru e ali Deus fez coisas extraordinárias, pessoas sendo curadas, milagres de Deus, pessoas sendo transformadas, pude conhecer pastores de lá, de várias igrejas, foi algo assim que os meus olhos humanos hoje assim, não conseguiriam, sabe, descrever tudo que o Pai permitiu a gente viver para a glória de Deus nesse momento. Eu estava ali, sabe, simplesmente ouvindo a voz de Deus. A obra de Deus, ela é completa na nossa vida, e eu creio que é esse o grande ponto na nossa vida, e o Senhor me ensinou algo, que a nossa identidade também é assim, você é algo que o Senhor te chamou, sabe por quê? Porque antes você estava procurando a sua identidade, igual eu estava fazendo no aeroporto, eu estava falando, cadê meu RG? Aonde está a minha identidade? Muitos homens e mulheres estavam assim um dia, a gente estava procurando a nossa identidade, e a gente precisava que alguém falasse para nós quem nós somos. Nós fomos um dia, às vezes até em bares, nós fomos às vezes em lugares que talvez você hoje se arrepende de estar, mas você precisou frequentar esses lugares, você estava esperando o retorno de alguém, às vezes o aplauso de alguém, o reconhecimento de alguém, porque hoje você estava procurando a sua identidade, mas para a glória de Deus, é como esse RG aconteceu na minha vida, a nossa identidade estava escondida em Cristo Jesus, e Ele sabe quem você é, e aí quando nós encontramos Ele, como esse RG foi achado,
nós não precisamos ficar preocupados, porque nós sabemos que o Pai conhece todas as coisas a nosso respeito. Ele só quer que a gente obedeça a sua voz. Obedeça ao Espírito Santo nessa manhã. Amém, queridos? Quantos tomam posse dessa palavra? Dê um glória a Deus bem forte aí. Então eu creio, amém. Glória a Deus. Amém. Segunda coisa que eu queria deixar para vocês, irmãos, que o Senhor falou comigo é: os filhos maduros, eles aprendem a desfrutar da mesa com o Pai. Filhos maduros desfrutam da mesa com o Pai. E eu creio que é isso que o Senhor quer para nós. Ao ponto de nós obedecermos o Espírito Santo, mas nós precisamos também aprender a sentar na mesa com o Pai. Isso revela o nosso coração, porque a mesa, queridos, ela fala sobre fartura. A mesa fala sobre um banquete que não foi colocado por você. Esse banquete foi colocado pelo nosso Pai Celestial. Ele tem preparado um banquete para nós. E há um tempo atrás estava orando e eu tive essa visão, que a própria palavra, Salmos 23, tantos outros que revelam que o Pai preparou para nós uma festa. Foi assim com o filho pródigo, não foi? Quando ele voltou para casa, já tinha uma festa, um banquete foi preparado. É assim que o Pai faz conosco também como filhos. Então nós precisamos entender que para a gente participar de uma festa com Deus, nós não precisamos sair da casa para saber que a gente tem valor. Quem está entendendo isso? A gente precisa crescer enquanto nós estamos com Ele, que todos os dias Ele tem preparado uma mesa para você, irmão. Essa mesa fala sobre aquilo que você já tem acesso nele, por isso que Ele diz que nós, como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Nós temos este lugar, e este lugar fala sobre a nossa vida no secreto com o Pai. O melhor lugar que a gente pode estar, querido. A gente muitas vezes acha que os desafios da nossa alma vão ser somente superados numa viagem. Às vezes eu atendo tanta gente que fala assim: poxa, eu preciso de férias, o tempo todo precisa de férias, o tempo todo precisa de férias. Eu falei: meu, a sua alma está cansada. Mas não é porque você precisa de férias, irmão, é porque você precisa sentar na mesa com seu Pai. Quando você descobre da mesa com o Pai, por mais que você passe dias difíceis, isso não quer dizer que você não possa ser perseguido, que você não passe por um processo difícil, mas uma coisa é certa: a mesa com o Pai, ela cura. Na mesa do Pai nós recebemos refrigério, porque se nós somos herdeiros, todas as promessas de Deus já estão disponíveis para nós. Só que elas não são alcançadas apenas quando a gente cultua coletivamente. Elas são experimentadas quando nós estamos lá no secreto com Ele. Quando nós entramos no nosso quarto, como a palavra fala, quando nós estamos ali, nós fechamos a nossa porta e o nosso Pai nos vê no secreto. Ele está vendo, Ele está te recompensando, Ele está te amando, Ele está vendo que você o deseja. Não é pelo seu esforço, querido, mas pelo que Ele quer ter contigo, o que Ele quer fazer. Até o tempo que eu oro, irmão, tem mudado. Porque antigamente, quando a gente pensa assim, quando eu pensava como imaturo, falava: eu preciso me esforçar muito, eu preciso ter, aqui deixa eu ver se essa música agora vai me conectar com Deus, deixa eu ver se essa oração, parecia que eu precisava de tanto tempo, para ver se Deus de alguma forma ouvia a minha oração. Alguém passou por isso? Hoje não. Por que não? Porque você já não senta na mesa numa condição de alguém que está buscando paternidade, você senta na mesa porque você já é filho com Ele. Você só senta na mesa, como eu hoje chego na casa do meu pai, eu sou casado, mas eu não perdi os meus hábitos como filho, porque a liberdade com o pai você não perde, você pelo contrário, parece que com o tempo só vai afinando ainda mais, para quem valoriza, então eu chego na casa dos meus pais, eu não falo: ai pai, será que eu posso abrir a geladeira? Eu abro a geladeira, eu pego as coisas que estão lá dentro, né? Às vezes é difícil até para eles, o César sabe muito bem, né? Pega tudo, né, pastor César, né, Maria? Minha mãe comprava, eu vou revelar as coisas aqui mesmo de casa. Minha mãe comprava um monte de todinho e tal, aí falava: é para os netos? Não, é para o filho, olha que coisa. Isso não é de Deus, né, irmãos? Mas porque o pai, ele não para de fazer para o filho, mas o filho também, ele entende a intimidade, a liberdade que ele tem na casa do pai, amém, queridos? Isso é maravilhoso.
Agora nós precisamos entender, mas pastor Salmo, que talvez na sua vida você teve uma outra realidade. Então entenda, essa é a direção de Deus para mim e para você. O Pai não quer exigir prolixidade da nossa parte, nem formalidades, porque você é filho, e filho senta na mesa, porque ele tem direito à herança. É assim que Deus tem nos chamado para ser. Filhos maduros, nós sentamos porque nós recebemos de Deus. É assim também eu imagino os meus filhos pequenos, muitas vezes eles não querem comer o que a gente põe na mesa. O filho imaturo, o técnico, às vezes ele está ali, ele sabe, ele gosta de coisas, né, as coisas muitas vezes que não tem tanta proteína assim, não é verdade, irmão? Quem tem filho pequeno aí? Então, os pais, quando um filho é imaturo, ele precisa ser direcionado, que ele precisa comer. Ele precisa saber o que é mais importante para ele poder se desenvolver. Não é tudo que ele quer fazer. A gente, às vezes, como imaturos, somos assim espiritualmente. Mas nós precisamos ser direcionados, precisamos de uma visão, e muitas vezes isso exige de nós. Este tempo agora, quando o filho é maduro, ele já sabe qual a necessidade de ele sentar e não ficar sendo lembrado que ele tem um pai. Ele não precisa ficar sendo lembrado de que ele é filho, que ele precisa ter tempo com o pai, de que ele precisa comer, porque se não comer, o que acontece, irmãos? A gente morre, a gente fica desnutrido. Eu lembro de um testemunho, uma história na verdade triste, né? Que aquilo virou uma chave dentro da minha fé também. Era um morador de rua que morava lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele era muito conhecido na região, as pessoas gostavam muito dele, um cara carismático. Só que ele viveu o tempo todo na rua e depois, um certo tempo, descobriram, ele morreu, todo mundo ficou muito abalado ali na região e morreu de desnutrição. Né? Uma coisa triste. E aí foram descobrir que ele tinha uma peça de roupa, acho que era um cinto, que equivalia a $23 mil. E aí eu fico pensando, irmãos, se este homem soubesse o que ele tinha, será que ele chegaria nesse estágio? Se ele soubesse usar o que ele recebeu, ele chegaria nesse lugar? Não, porque ele iria de alguma forma fazer com que aquilo pudesse ser algo que pudesse suprir a sua fome. Da mesma forma, filhos maduros são assim também. Nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, ou seja, filhos maduros sabem a autoridade que receberam do Pai. E nós não podemos viver de migalhas sabendo que Deus nos deu tudo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós não podemos achar que a nossa fé não é suficiente, sendo que Ele já nos deu acesso às regiões celestiais. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você já recebeu, irmão, então você só precisa desfrutar. Você só precisa se apossar desfrutando disso, de falar, eu creio que o Pai preparou isso. Então quando você senta na mesa com o Pai, você só precisa experimentar, receber e falar, Pai, eu creio que a Tua palavra diz isso sobre a minha família, eu creio que a Tua palavra já declarou sobre isso, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre as minhas emoções, sobre a minha vida. Eu começo a tomar posse de todas as promessas que já estão disponíveis, porque quando eu sento na mesa com meu Pai, eu não preciso ficar correndo atrás de coisas que Ele já me deu, eu só preciso dEle, eu só preciso reconhecer e tomar posse por meio do Espírito Santo de Deus na minha vida. É assim, queridos, já pensou? Se a igreja realmente se levanta como filhos maduros para tomar posse da autoridade que já está em nós por meio de Cristo Jesus, como que seria lá na sua casa, no seu trabalho, como seria diferente nas escolas? É por isso que este é o tempo de Deus, este é o tempo dos ruios de Deus. Nós precisamos olhar para nós, não como alguém que está mendigando o pão, não como este homem que ficou com tanta herança, mas acabou morrendo de fome. Tanta gente que morreu de fome dentro da igreja, por não saber e não tomar posse do que já estava disponível para eles. Deus está nos chamando como uma igreja madura, para tomar posse do que já está disponível para nós, irmãos, em Cristo Jesus. Você toma posse disso nessa manhã?
Glória a Deus. E para nós orarmos aqui, da mesma forma que eu vi isso acontecendo em casa, né? Eu lembro de um dia que o Davi Lucas chegou para mim com um monte de desenho, desenhando números e letras, né? Quando as crianças começam a aprender a fazer as coisas na escola, a gente fica feliz, a gente participa. Eu estava lá na sacada do meu apartamento orando, falando: pai, fala comigo. De repente, meu filho fala: pai, olha, papai, aprendi isso aqui. E eu estava muito focado numa coisa que Deus já estava falando comigo ali. Aí eu parei para ouvir ele: papai, aprendi a fazer esse número, aprendi a fazer isso, essa letra. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: da mesma forma que Ele está te mostrando aqui, é assim que você está diante de mim. Nós celebramos coisas que para Deus já foi consumado. Só que Ele quer que a gente celebre mesmo. Você foi curado um dia? Celebre aquilo que Jesus fez na sua vida por meio do Pai. Você um dia foi tocado por Deus? Celebre isso. Celebre tudo que o Pai tem colocado na mesa para você. Porque aquilo que você teve de experiência, aquele dia parece que foi o céu na terra, mas para o Pai só foi um pedacinho. Só foi um pedacinho deste pão que Ele preparou para você. Quando o Davi Lucas não sabia fazer, para ele era tudo. Só que eu falei: filho, você não viu nada, você vai aprender muitas coisas. Assim o Pai também está fazendo conosco. Você não viu nada, você ainda vai experimentar de coisas grandiosas que eu tenho preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não subiu ao nosso coração, e é o que Ele tem. E para fechar aqui no terceiro, filhos maduros focam no crescimento da família. Filhos maduros, eles param de ser egoístas. Porque hoje, antigamente, quando eu era criança, tudo que eu queria saber era se tinha alguma coisa para mim, para eu comer, se tinha algum presente, não é? Mas quando você cresce, irmão, você não está preocupado agora só com você. Os pais sabem o que eu estou falando aqui. Quem não é pai, pode ter certeza disso. Você se preocupa primeiro saber se sua família está indo bem. Porque essa é a missão de um filho maduro. Ele se preocupa com o crescimento da família. Ele se preocupa por isso que ele protege a família. Ele luta para preservar vínculos. O que eu mais faço em casa com a Gabi, o tempo todo, os irmãos começam a se pegar. Não é só santo, não é só isso não em casa. Às vezes começa uma rinha lá, a gente tem que parar tudo, porque a gente luta para proteger os vínculos. Nós protegemos, e assim também na família de Deus, irmãos. Filhos maduros são apaziguadores. Filhos maduros, eles são capazes de perder a razão para não perder a família. Quantas vezes você, como maduro, já fez isso? Você sabe o que eu estou dizendo? Filhos maduros, eles protegem os relacionamentos. Filhos maduros fazem tudo isso porque eles focam no crescimento da família. E aí isso envolve o quê, meus irmãos? Isso envolve que filhos maduros ajudam os outros a se enxergar como filhos amados de Deus. Essa é a grande missão de um filho maduro. Eu preciso ensinar outros a se enxergar como filho. Não existe alegria maior de um pai do que ver um filho desfrutando de algo que já foi entregue por ele. Um filho que realmente tem, se alegrado, não somente pelo presente, mas de poder saber que seu pai está ali, de dar um abraço num pai, de reconhecer o amor de um pai. Não existe presente maior, não é verdade, irmãos? Da mesma forma também quando nós fazemos isso, não tem coisa maior do que a gente ver um filho se enxergando como um filho amado. Filhos maduros trabalham para isso acontecer. E eu lembro que nós passamos por um processo, e eu quero declarar algo aqui sobre essa igreja.
Quando eu falo sobre nós entrarmos numa estação de ruios, filhos maduros, não ache que tudo vai ficar bem na tua vida. Eu também não sou profeta do caos não, fica tranquilo. Mas entenda que há algumas estações da sua vida que vão necessitar de você uma confiança, porque Ele está gerando maturidade em você. Por vezes você vai precisar renunciar mais. Por vezes você vai precisar entregar mais, oferecer mais. Por vezes você vai sair deste lugar de conforto para correr riscos com a sua fé, como eu corri lá no aeroporto de Lima. Talvez não na mesma história, mas de ouvir e obedecer o Espírito Santo. Talvez Ele esteja falando para você orar por alguém enfermo e você acha que não é a sua capacidade, não é sobre você, irmão, é sobre quem está te chamando para fazer. Amém? Sobre pessoas que você está relutando em perdoar muitas vezes. Enfim, eu não sei todos os processos de Deus, mas eu creio que como um processo que nós vivemos, não sei se eu contei aqui, mas no meio da pandemia, Deus colocou a gente num hospital. Na verdade, a Gabi estava com muitas dores no seu intestino. Imagina, ainda não tínhamos a Sara, né, a terceira, mas com os 2 filhos ali, nós vivemos muita coisa na pandemia, irmão. Dá para fazer uma série de Netflix aí, para a glória de Deus. Superando, enfim, os irmãos sabem, alguns eu contei aqui, mas uma delas foi, a gente foi parar no hospital, porque a Gabi estava com muitas dores. Liguei para alguns amigos médicos, falou, olha, isso é questão de internação. Quando nós chegamos ao hospital, vocês sabiam que na pandemia não poderia ficar ninguém acompanhando, né? Quem passou e precisou de hospital sabe disso, e eu não poderia ficar lá, mas, sabe, estava orando, falei, Senhor, tem um propósito de colocar a gente aqui. E aí a enfermeira-chefe olhou para mim e falou, olha, não sei porquê, mas eu decidi deixar você aqui juntamente com a sua esposa. E eu fiquei com ela. Só que não foi no primeiro dia que o Pai se revelou a nós com um propósito. E é assim que a gente precisa entender. Foi no 7º dia, nós ficamos praticamente 7 dias no hospital. E eles vinham, falavam que ia sair a videolaparoscopia da Gabi, que era para saber o que estava acontecendo, né, no estômago dela, no intestino, e ia sair só no 7º dia, que ela ia poder fazer. Então nós ficamos lá, orando, às vezes um pouco preocupados com os nossos filhos que estavam em casa. Enfim, são processos, gente, é história, tudo é história para a glória de Deus. E para terminar aqui, nós chegamos no 7º dia. Aí um amigo nosso ligou para nós por vídeo, nós estávamos orando, e ele começou a orar, e daqui a pouco ela sentiu dentro do intestino dela a mão do soberano Pai virando o intestino dela para a glória de Deus, e ali ela foi totalmente curada. Só que o testemunho não era a cura, era o propósito de Deus para nos levar até aquele lugar. E aí ela foi para a videolaparoscopia, né? Antes disso, uma mulher entrou no quarto, olhou para a Gabi e falou assim, eu queria falar algo, eu vim pela manhã, fiquei olhando para você, você tem algo diferente, você tem uma luz, eu queria saber o que é que você tem. E ali nós podemos ministrar na vida daquela mulher. Ela entregou a vida para Jesus naquele quarto. Então todos os milagres aconteceram tudo no mesmo dia. Ela foi para a videolaparoscopia e eu fiquei lá esperando, demorou mais do que a gente imaginava. Daqui a pouco ela volta, aí o que acontece? Os médicos falaram assim para mim, olha, nós reviramos de ponta a ponta, mas não achamos nada, não encontramos nada. Queridos, desde quando ela saiu de lá, nós nunca mais fizemos nenhum procedimento em relação a isso, porque o Senhor realmente curou naquele momento. A enfermeira-chefe, sabendo desse testemunho, começou a conversar, e a Gabi, pela uma sensibilidade que ela nem sabia do Espírito Santo, começou a contar de situações que ela foi curada por Deus, questões do passado, não sabendo porquê, mas Deus sabia. Aquela mulher começou a chorar no quarto, e exatamente o que Deus fez na vida da Gabi era o que aquela mulher estava passando na vida dela. E aquele dia ela foi curada naquele quarto, a enfermeira-chefe, e ela voltou para Jesus. Até hoje nós mantemos contato, e hoje ela está numa igreja lá em Barueri, frequentando, está salva. Ela sempre manda mensagem agradecendo a Deus por aquele dia. Aquele dia ela se tornou uma filha amada de Deus, uma filha amada. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus nos coloca em lugares que nós não sabemos, mas Ele só coloca a gente porque Ele quer saber
se nós estamos prontos para obedecer o que Ele quer fazer, se nós estamos preparados para ouvir a sua voz. E nessa manhã Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você ouça a voz dEle. Eu ouvia no mundo espiritual, Deus abrindo ouvidos espirituais nesse lugar. Você vai sair deste aniversário, não de hoje, mas de todo esse mês, com muito mais convicção de que você é um filho amado do Pai. E não só porque você é um filho amado, mas você vai ensinar outros a enxergarem isso também. Eu queria orar agora por homens aqui,